Fala galera desse meu Brasilzão, beleza? Tava pensando quais são os lugares mais legais, interessantes e que você teria mais, sei lá, os lugares que você mais quer visitar na vida. Então, como eu gosto muito de viajar, eu fui escrevendo os locais assim que eu quero visitar ao longo dessa minha vida. Mas como a vida é curta e o dinheiro não cai do céu, eu tive que separar só 10 desses dos quais eu vou. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou, de algum jeito. Então, para esse nosso especial de vídeo 10 do Diário de Intercâmbio, eu decidi colocar os 10 locais que eu quero visitar. Então, solta a vinheta e vamos nessa. De Tóquio à Califórnia, de Ibiza à Grécia, locais como Egito, Tailândia, Rússia, fazer um safari na África, visitar o Himalaia, Fortaleza, Rio de Janeiro, Amsterdã, Abu Dhabi, Fernando de Noronha, linha internacional da data, o Camboja, são muitos, mas muitos mesmos os locais que eu quero visitar. Mas enfim, o 10º lugar ficou para Nova York. A cidade estadunidense do estado do mesmo nome e é o que alguns chamam de a capital do mundo. Uma das cidades mais influentes quando se fala de comércio, turismo, moda, arte, entretenimento e tecnologia. A cidade ainda abriga a sede mundial da ONU, é o maior centro internacional do mundo, habitam cerca de 18 milhões de pessoas. A região que foi primeiro povoada por nativos, depois por franceses, holandeses, logo em seguida comprada pelos ingleses, os quais mudaram o nome para New York. Logo foi crescendo, a cidade foi se destacando, foi vindo mais gente do estrangeiro, mais e cada vez mais, e acabou virando a cidade que é hoje. A cidade tem muitos pontos turísticos, como o Empire State Building, o Central Park, a Estátua da Liberdade, a Times Square, as Torres Gêmeas, o World Trade Center, a Ilha de Manhattan, a Broadway e muitos outros. Que a cidade é dividida em 5 partes: o Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens e Manhattan. Então, se você escutar Manhattan, Brooklyn, essas paradas que você vê na TV e você não faz a menor ideia do que é porque a cidade é dividida em 5. A Estátua da Liberdade, na verdade, se chama A Liberdade Iluminando o Mundo e foi um presente dos franceses para Nova York, assim como o nosso Cristo Redentor. Em nono, a Ilha de Páscoa. Uma pequena ilha no Oceano Pacífico que pertence ao Chile. Tem uma área de mais ou menos 163 quilômetros quadrados. Sim, 163, tipo, isso não é nada. Pra você que não entende muito de números, ela é uma ilha, assim, menor que Mariópolis. Pra você que não conhece Mariópolis, pesquise. Desde antes de Cristo, os asiáticos já desciam para as partes da Polinésia, onde se localiza a Ilha de Páscoa. Mas estima-se que as primeiras civilizações reais da ilha foram mais ou menos 600 anos depois de Cristo. E só em 1722, com a exploração europeia na América do Sul, é que foram encontrar a ilha. Só que, infelizmente, quando os europeus chegaram na ilha, a ilha já estava em decadência e a população nativa já não existia mais quase. Porque a população era tão grande, a demanda de alimento era tão grande que a ilha não conseguia suprir a alimentação para os próprios moradores. Mas o que mais intriga sobre a ilha não é o desaparecimento misterioso da população, e sim os moais. Moais são aquelas estátuas famosas quando você fala de Ilha de Páscoa, aquelas estátuas gigantes com umas cabeças assim. Impressionantemente, elas são divididas em 3 tipos. As primeiras, que são as que estão na praia, que são cerca de 200 a 260 estátuas. Sim, 260. Elas têm mais ou menos 4 metros de altura, pesam mais de 15 toneladas e elas estão a 20 quilômetros do vulcão onde elas foram feitas. As outras são as erigidas, que elas estão ao pé do vulcão Hahaku, e elas têm a cabeça e o tronco, só que o tronco está coberto embaixo da terra. E eles usam um chapéu que se chama puncão, que é um chapéu feito de uma pedra que também só tem na ilha, uma pedra vulcânica. E as últimas, as tucuri, que são as que têm tronco e pernas. Essas podem ter mais de 15 metros, sendo que a maior parte delas está enterrada embaixo da terra. A ilha é uma coisa bem misteriosa, digamos assim, porque muita gente não entende como que surgiu a civilização, como que eles se acabaram, como que eles sobreviviam na ilha, como eles faziam aqueles moais e por que eles faziam aquilo. Por que a ilha foi esvaziada depois de um certo tempo. Enfim, é mais uma ilha misteriosa do que qualquer outra coisa. 8º lugar, a Jamaica. O país localizado ao sul de Cuba, no Mar Caribenho, é um grande destino para amantes de praia e natureza. Paz, tranquilidade, reggae, rastafari, o Zen Bolt, maconha e calor é algumas coisas que mais definem a Jamaica. Mas o que muita gente não sabe é que a maconha é ilegal na Jamaica desde 1913 e que somente 10% da população é adepto à religião do Rasta. Alguns pontos turísticos são as bonitas cachoeiras, praias, rios, como o Donald's River Falls, as Blue Mountains, o Museu do Bob Marley, a 7 Mile Beach e a Bloody Bay. São mais pontos, assim, é um local mais pra quem curte a natureza mesmo, pra quem quer lá ficar tranquilão,
Sétimo local, Bermudas. Uma ilha de território britânico localizada no Oceano Atlântico, próximo à costa da Flórida, que curiosamente tem um nome devido ao povo nativo ter inventado uma calça mais curta, da qual eles chamaram de Bermudas. A ilha conta com muitas praias, belos jardins, baías e alguns lindos faróis, mas o maior foco fica no Triângulo das Bermudas, que não é necessariamente na ilha, mas sim entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. É um triângulo no meio do oceano. É um triângulo misterioso, destruidor de aviões, navios e qualquer outro meio que passe por ele. A questão é que ninguém sabe o que causa isso. OVNIs, buracos negros, distúrbios magnéticos, correntes marítimas, furacões, ondas gigantes são algumas das opções plausíveis, mas realmente ninguém sabe. Machu Picchu fica para nosso sexto lugar. A cidade perdida dos Incas, no Peru, é um local que denuncia toda a astúcia e o dom da antiga civilização devido às belas e desenvolvidas construções. A religião também é muito influente. A cidade é feita toda de pedra, porque eles diziam que as pedras tinham energia e isso faria com que eles ficassem mais protegidos. Mas você vê que isso é um fato religioso, ou não. Alguns pontos turísticos são como o relógio de sol, a tumba real. Pois é, na verdade assim, não tem muitos pontos turísticos porque a própria cidade é um ponto turístico gigante, entende? E curiosamente o nome Machu Picchu significa velho pico. É o pico mais velho do mundo, quem não quer visitar isso? Em quinto lugar, Londres, a capital inglesa e também do Reino Unido, é um dos principais destinos na Europa. Uma cidade muito influente na economia mundial, tanto na moda, na mídia, na arte. É uma cidade internacional, assim como Nova York. O lar daquele famoso Keep Calm, a cidade com volantes nos locais trocados, também os famosos ônibus de 2 andares, aqueles vermelhinhos. Enfim, a cidade conta com muitos museus e livrarias. Ela é cortada pelo rio Tamisa e a cidade hoje é a junção do que antigamente era a cidade de Londres e Westminster. Alguns pontos turísticos como o London Eye, a Torre de Londres, o Palácio de Buckingham, a Tower Bridge, o Big Ben, que não é a torre, é o sino, o maior museu da Madame Tussauds e a abadia de Westminster. Curiosamente, o London Eye, que é aquela roda gigante, sabe? Ele tem 32 cabines, uma para cada estado ou distrito, só que não tem o do 13, porque 13 é o número da má sorte. Quarto lugar fica pra Cidade do Pecado, Las Vegas. Construída no meio do deserto de Nevada, que atinge facilmente os 40 graus no verão. É famosa pelos cassinos, bares, casas de show, muitas exposições que acontecem todos os anos de tanto tecnologia, artística, automobilística e entre outros. Era originalmente um ponto ferroviário no meio do deserto, onde o pessoal que trabalhava no trem começou a parar e lá eles começaram a abrir um bar, começaram a fazer jogos e aí foi assim. Alguns pontos turísticos são hotéis como o Bellagio, The Mirage, Stratosphere, Las Vegas, Caesar Palace, Red Rock Canyon, que é um canyon próximo a Las Vegas, e muitos hotéis que são réplicas de monumentos do mundo afora, assim como tem a das pirâmides de Gizé, da Torre Eiffel, da Estátua da Liberdade, um riozinho de Veneza. O nome da cidade Las Vegas, na realidade, significa As Campinas, e a cidade é a mais iluminada do planeta. Você sabia que dos 20 maiores hotéis do mundo, 17 estão em Las Vegas? Claro, eu não acredito que sejam os melhores hotéis do mundo, até porque os melhores hotéis do mundo ficam pro nosso primeiro lugar. Mas isso é pra depois. Em terceiro lugar, Austrália. Um país tão único quanto o nosso Brasil. É o lar de animais e frutas muito exóticas. Um país do Novo Mundo, na Oceania, onde se fala inglês. Possui quase 8.000 ilhas espalhadas ao redor do continente. Possui áreas de deserta, mata, praias e áreas urbanas. Animais que você só encontra lá como canguru, koala, alguns crocodilos, diversas espécies de cobras, ornitorrincos, aranhas gigantes comedoras de morcego e o diabo da Tasmânia. Alguns pontos turísticos são como a Ópera de Sydney, praias, portos, zoológicos marinhos, parques, o Lago Hiller, que é curiosamente rosa. Alguns fatos curiosos, a capital da Austrália não é Sydney, é Canberra. Sydney seria a nossa Rio de Janeiro do Brasil, que todo mundo acha que é a capital, mas não é, só é o ponto mais visitado. O restaurante Outback, na verdade, assim, o restaurante Outback foi feito por americanos. Ele é comida americana baseada na comida australiana. Até porque aquele prato famoso, Onion Rings, foi uma invenção americana. A direção na Austrália é a mão inglesa, ou seja, é o volante na direita. É o país do bumerangue, que inventou o bumerangue. Isso não é um fato muito importante. Havaí fica com o nosso segundo lugar.
Um estado estadunidense no Pacífico, uma ilha formada por vulcões, dos quais os mais ativos do mundo, é conhecida pelas belas paisagens, praias e tradições típicas do povo nativo. Como o hula, que é uma dança, mas para alguns dos povos nativos seria mais como um estilo de vida, porque o povo nativo lá é muito conectado com a natureza e essas paradas assim. Eu acho que dá pra perceber que assim os locais que eu mais quero visitar assim é esses assim, mas é mais praia, né? É alguns pontos turísticos. Havaí, na verdade, é um ponto turístico, né? Mas enfim, alguns dentro desse local seria como o Parque Nacional dos Vulcões, o Kilauea, um dos vulcões, se eu não me engano, é o mais recentemente ativo do mundo. Algumas praias, centros culturais dos nativos, que deve ser uma coisa legal. Alguns resorts e aquários. Aloha é uma palavra em havaiano para se dizer oi e tchau. E aquele colar de flores que a gente vê sempre na TV e fotos existe de verdade. É um sinal de boa receptividade e simpatia. Enfim, o instrumento, o ukulele, aquele pequenininho assim que parece nosso cavaquinho, foi originalmente criado no Havaí e na capital Honolulu, que é a capital do estado do Havaí. Existe sim trânsito e trânsito pesado, contendo até engarrafamentos. Nesse meu estilo Aladdin, eu venho chamar o primeiro lugar, Dubai. Na costa do Golfo Pérsico se encontra o Emirados Árabes Unidos, que seriam 7 Emirados Unidos Árabes. E um deles é o Emirado de Dubai, e nele se encontra a cidade de Dubai. O Emirado é governado pela dinastia Al Maktoum. Seu atual emir é o Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Cada emirado seria mais ou menos um país, e juntos eles formam um país também. Cada emirado possui um emir, que seria o seu, digamos, presidente. Dubai e Abu Dhabi são os únicos 2 emirados que têm o poder de veto nas decisões do país. São os 2 principais emirados. A cidade de Dubai se enriqueceu, assim como todo o país, devido ao petróleo, mas que hoje representa cerca de 6% da renda da cidade, porque, óbvio, o petróleo acaba e o emir, que começou a encontrar isso, foi muito inteligente e investiu em turismo e infraestrutura da própria cidade, o que fez hoje a cidade ser o que é, porque o investimento foi tão grande no setor imobiliário e turístico que hoje ele representa mais de 40% da economia da cidade. Mas a cidade também tem muitos problemas com os direitos humanos, devido ao povo que vem da Índia, Paquistão, Bangladesh e China, que acaba trabalhando em locais de uma maneira um tanto quanto similar à escravidão. O playground dos milionários do mundo possui alguns pontos turísticos como o Burj Al Arab, que é o único hotel 5 estrelas do mundo. Esse hotel, eles fizeram uma ilha pro hotel. O hotel tem 60 andares, 10 restaurantes só pro hotel. E abaixo do nível do mar, ele possui 45 metros. O mercado Souk do ouro, no centro da cidade, que é um dos poucos locais do mundo onde você vai poder ver tanto ouro na vida. Você que nunca viu ouro, vai para Dubai e tem um mercado onde eles vendem só coisas de ouro. Só ouro no mercado. Alguns desertos árabes, dos quais você pode ir fazer um rally. Algumas mesquitas, como a mesquita de Jumeirah dos muçulmanos, que é uma das muito famosas porque os guias e os seguranças da mesquita, eles, digamos assim, eles influenciam as pessoas a fazerem perguntas sobre a religião muçulmana, perguntas das quais você às vezes tem medo de fazer e você tem dúvidas. Lá você pode perguntar, porque eles acabam deixando todo mundo fazer as perguntas que querem e influenciando isso, porque assim eles podem responder de maneira correta. O Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, que contém um aquário com mais de 33 mil espécies de peixe. O Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo, com 163 andares, que superou o antigo, que se eu não me engano era em Taiwan, que tinha tipo 121 andares, e o antes disso tinha 120, então tipo, tinha 120. Aí os caras foram lá, criaram outro 121. Aí Dubai foi lá e criou 163, assim, tipo, cagou na cabeça dos caras. A Palm Island, que é aquela, se você não sabe, é uma ilha feita em Dubai, que tem o formato de uma palmeira. E não contente em fazer só a Palm Island, eles foram lá e criaram uma outra ilha, chamada The World, que se você manja um pouquinho dos ingleses, você já entendeu o que é a ilha. Assim, The World significa o mundo. A ilha é um conjunto de ilhas que formam o mundo. Caralho, velho! Essas ilhas são alguns dos poucos monumentos do nosso planeta que você consegue ver do espaço. Tanto a ilha em formato de palmeira, quanto uma ilha que, se você olha de cima, você vê o mundo. É o planeta Terra, assim, sabe? Caralho, ia ficar louco. Alguns dos outros pontos turísticos, como Dubai Fountain e o Ski Dubai. Porque, é claro, se você é milionário e você vai pra Dubai, você tá naquele deserto 40 graus, assim, e você, porra, eu queria dar uma esquiada agora, que pena que não tem neve aqui. Não tem neve, assim. Você vai lá no Ski Dubai e lá dentro tem temperaturas de tipo -4 e neve, e é muito grande, e você pode esquiar, fazer snowboard, algumas curiosidades. A central da Fly Emirates,
fica em Dubai. E em Dubai não é muito incomum você ver alguns passageiros um tanto quanto interessantes no banco do carona. Assim como para nós é meio comum você ver galera andando num carro com cachorro, em Dubai é bem comum você encontrar algumas Ferraris e Lamborghinis que dentro no banco do passageiro tem, eu não sei, um leão, um cheetah, um jaguar, porque esses são alguns animais exóticos para o povo de Dubai. Não é incomum em Dubai alguns ricões contratarem para suas festas particulares alguns cantores famosos. Alguns anos atrás, um menino foi fazer uma festa de 16 anos e ele contratou ninguém mais, ninguém menos do que o Kanye West e o Jay-Z. Em Dubai também possui uma máquina de ouro, como um caixa eletrônico. É um caixa eletrônico, só que você vai lá com o seu cartãozinho e em vez de você sacar dinheiro, você saca ouro. Não contente só em criar a Palm Island, The World, o maior ski indoor do planeta, eles vão criar uma cidade indoor. O que significa? Eles vão fazer um shopping que vai ser maior que o shopping de Dubai e eles vão fechar em cima. Vão colocar tipo uma cúpula, sabe? E lá dentro a temperatura vai ser controlada, então vai ser o maior ambiente com temperatura controlada do mundo. Vai ser uma cidade interna no meio do deserto. Ficou com vontade de visitar algum lugar? Lembrando que essa lista é a minha opinião. Se você discorda de alguma coisa, se você acha que algumas coisas não são interessantes, escreve aí, mete nos comentários aí, coloca aí um lugar que você acha mais interessante pra visitar. Você acha que algum lugar é mais interessante que Dubai? Dá a sua opinião, comenta, deixa o seu like. E é isso aí, galera. Até a próxima, valeu? Até mais. Brother. É um árabe jamaicano branco tomando tererê.